Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então vamos pro primeiro relato de hoje, que é este: Uma madrugada na farmácia. Oi, Ana, tudo bem? Aqui é fulano. Ah, eu te mandei... eu sei! Eu lembro desse relato, o fantasma virtual. Hoje vou te contar outra coisa que aconteceu comigo recentemente. É uma história meio boba, mas achei interessante te contar. Eu estava trabalhando em uma farmácia durante a madrugada. Estávamos apenas eu e minha colega, que é farmacêutica. Vamos chamá-la aqui de Sandra. Sandra, meu nome é Sandra. Vamos chamá-la aqui de Sandra. Estávamos organizando a loja. Enquanto trabalhei nessa farmácia, vez ou outra eu estava guardando itens de perfumaria na área principal da loja, enquanto a Sandra guardava os medicamentos no balcão que fica no fundo da loja, e eu ouvia ela chamar o meu nome. Eu tinha certeza de que era ela, porque ela tem um sotaque inconfundível de outro estado, e era a mesma entonação que ela usava para me chamar. Mas ela dizia que não tinha me chamado. Às vezes eu não atendia pensando que eu estava me confundindo, mas chamava de novo. Então eu não tinha dúvidas de que tinha escutado ela me chamar, mas nunca era ela. Numa dessas noites, ela foi fazer o intervalo dela no andar de cima da farmácia, que era restrito apenas a funcionários. E eu fiquei guardando os medicamentos em um lugar que daria para ver caso alguém entrasse, já que eu estava sozinho e era comum pessoas entrarem para roubar produtos. Nossa! Mas eu tive que guardar uns medicamentos no fundo do balcão, atrás da loja. Então fui rapidamente lá para não deixar a loja sem supervisão e enquanto guardava, ouvi uma voz feminina dizer: "Oi, boa noite, tem alguém aí?" E eu gritei: "Só um minuto!" enquanto guardava uma última caixa e corri de volta para o balcão. Mas não tinha ninguém lá. Olhei pela loja toda, fui até a calçada, mas nada. Um tempo depois, a Sandra voltou do intervalo e eu contei o que tinha acontecido. E ela ficou com medo, mas de ser algum ladrão sondando a loja para ver se dava para roubar, sabe? A gente olhou na gravação da câmera para ver se tinha entrado alguém naquela hora, mas ninguém entrou. Infelizmente, a câmera não gravava áudio para a gente ver se alguém realmente tinha chamado. Então eu fui fazer o meu intervalo. Subi para tirar meu uniforme e desci para o estacionamento para ficar no meu carro, fumando um cigarro e mexendo no celular. Um tempo depois, eu voltei para dentro da farmácia e a Sandra me disse que nem tinha me visto sair. E perguntou se eu tinha caído lá em cima, porque ela ouviu um baque muito alto. Eu disse que não, que eu estava no carro aquele tempo todo. Ela ficou com medo de alguém ter entrado sem ela perceber. Então eu pedi para ela subir comigo para eu pegar o meu uniforme porque eu estava com medo. Quando subimos, vimos que uma caixa grande e pesada de medicamentos vencidos, que ficava em uma prateleira perto do vestiário, tinha caído da estante. E os medicamentos estavam todos espalhados pelo chão. Detalhe é que era uma prateleira firme. A caixa estava lá há dias e não conseguimos entender como essa caixa tinha caído. No corredor do vestiário não tinha câmeras, então a gente ficou sem saber. Foi uma madrugada bem estranha e depois disso a gente combinou de só fazer os intervalos em uma salinha de atendimento farmacêutico que fica no primeiro andar, para não deixar o outro sozinho. Nós também combinamos que, em vez de chamar o meu nome, ela me chamaria por um apelido, para eu saber que era realmente ela que estava me chamando. Eu continuei ouvindo alguém me chamar pelo meu nome com a voz dela. Acabei saindo da farmácia para começar em um outro emprego, mas ela me contou que a menina que assumiu o meu lugar também ouve
ela chamar o seu nome de vez em quando. Trabalhar de madrugada tem dessas bizarrices. Abraços. Um beijo pra você, muito obrigada. Aliás, o relato anterior dele é muito legal. Ficou marcado na minha mente também, porque você fala, eu fiquei, fantasma virtual. Bom, por que sempre usando a voz daquela funcionária? Seria ela de outra dimensão? Ou então essa que falou, oi, boa noite, tem alguém aí? E aí, nisso eu fico pensando, se é um espírito que não sabe que morreu e tá perambulando, até indo atrás de medicamento numa farmácia, né? De repente ainda acredita que tá doente, não percebeu que já desencarnou e tá atrás de medicamento ainda, essas coisas. Será que é um espírito desse jeito? Ou, nesses casos, eu também penso se não há uma dobra, se não há algo que acaba sendo perceptível ali nesta dimensão, mas algo que ocorre em outra dimensão de repente, né? Porque vocês sabem que eu sempre fico pensando nessa teoria aí. Então, um cliente de outra dimensão chegou lá, sei lá, alguma coisa assim, ou não, era espírito mesmo, é espírito que tem lá. O que mais já aconteceu nesse lugar? Depois eu quero saber, viu? Depois você me conta em off que farmácia que é, como que acontece essas coisas aí. Ai. Que coisa, né? Será que... Então, o pessoal que trabalha na madrugada realmente relata umas coisas aí, né? Segurança, enfim. Pessoal que trabalha aí de madrugada. Farmácia, hospital, polícia. Sempre tem umas coisas, né? Contem aí pra mim o que acontece nessas madrugadas de trabalho. Bom, vamos pro próximo relato, que é... Quem era a moça de laranja? Olá, Ana e assombrado, sou qualquer pessoa, pois sei que você vai me chamar de fulana mesmo. Isso aí. Moro em uma cidade no interior de Pernambuco, que ficou muito famosa alguns anos atrás. Na época ficou conhecida como a cidade dos canibais. Sou a moça do relato que o defunto veio dar o presente para minha tia. Enfim, muitas coisas estranhas acontecem comigo, mas hoje eu vou contar um fato que aconteceu comigo agora, em 12/12 de 2024. 12 de dezembro de 2024. Eu trabalho como promotora de vendas e atendo várias lojas. O famoso fazer rota. Pois bem, nesse dia em questão, a primeira loja que eu atendi estava com o banheiro interditado e eu saí de lá quase fazendo xixi na roupa. Mas como no caminho para outra loja eu passo em frente a um parque muito conhecido, eu pensei, bom, vou no banheiro lá. Esse parque é bastante conhecido e muito frequentado para quem quer fazer caminhada, andar de skate, bater uma bolinha, essas coisas. Enfim, nesse dia estava meio frio, então o lugar estava um pouco vazio, mas para quem estava se acabando de vontade de fazer xixi, já entrei, passei pelos guardas que ficam logo na entrada e fui embora em direção ao banheiro. Eu vou explicar como é o banheiro. É uma construção redonda, uma porta no meio e 2 rampas que dão acesso aos banheiros de um lado masculino, do outro feminino. Essa porta, no meio, é o lugar onde guardam as ferramentas e tudo que as pessoas que cuidam ali da limpeza e das plantas do lugar estão, tipo carroças e ferramentas de jardinagem, carroças? Enfim, fica as coisas nesse lugar. Quando eu passei pelo dinossauro de metal, que é uma escultura enorme que tem antes do banheiro, eu já vi que na porta tinham 5 rapazes e eu teria que passar por eles para pegar a rampa e ir para o banheiro. Não vou negar que quase voltei. Mas como eu estava muito apertada, comecei a andar bem devagar para ver se eles saíam dali. Eu estava me movimentando igual a tartaruga paralítica. A alegria saltou até pelos meus olhos quando eu vi eles entrarem. Porém, um deles se virou, me olhou e parou os olhos... e parou os outros... Peraí. Porém, um deles se virou, me olhou e parou. Os outros entraram,
mas ele ficou ali parado, me encarando com um olhar que, assim, gelou até o dedão do pé. Eu tenho medo de eu tenho medo de pouquíssimas coisas nessa vida, mas daquele olhar eu fiquei com medo. Ele segurava uma ferramenta dessas de cavar jardim e me olhava como se eu fosse, sei lá, um pedaço de terra que ele quisesse muito cavar, se é que você me entende. O olhar dele era tenebroso. E então eu sussurrei: Jesus, venha cá. Foi quando ele desviou aquele olhar horroroso de mim na direção contrária de onde eu estava. E eu segui o olhar dele. E vinha, em direção ao banheiro, uma moça grávida usando uma calça e uma bata laranja. Ela tinha uma bolsa tiracolo e na mão dela trazia uma dessas sacolas ecológicas grandes, como se estivesse cheia. Ela veio, passou por mim e o rapaz olhou para ela, me deu um último olhar que eu tremi de medo e entrou. Eu, aliviada, apressei o passo, a moça entrou no banheiro e logo em seguida eu entrei. E para quem já estava com medo, no banheiro não tinha ninguém, né? Só são 3 boxes, um não está em uso, um não estava em uso, então só tem balde, vassoura, essas coisas lá. E o outro estava com a porta aberta e o outro estava com a porta entreaberta. Gente, não tinha como a moça estar lá. Eles são apertados e com aquela sacola que ela tava, não tinha como ela estar usando o banheiro com a porta entreaberta. Mas a minha cabeça me disse que ela estava lá. Entrei no outro banheiro, fiz xixi rapidinho e na minha cabeça estava assim: eu vou ver essa mulher lavando as mãos. Saí do banheiro e nada. Lavei as mãos bem rápido e saí olhando para os lados tentando achar a bendita moça. Gente, eu vi essa moça entrar no banheiro. Eu a vi subindo a rampa e entrando. Procurei a direita e a esquerda e nada. Olha, não era possível. Ela tinha que estar ali. Foi então que quando eu olhei para frente, lá estava a moça de laranja, mas ela estava muito longe. Não tinha como ela estar lá. Nem se ela tivesse saído do banheiro correndo daria tempo dela chegar naquela distância. E no caso dela, com aquela barriga, não tinha como. Então eu prefiro pensar que foi um anjo. Jesus viu que eu fiquei com muito medo daquele rapaz e quando eu chamei por ele, ele me enviou socorro. Vai que aquele doido me segue até o banheiro. Ah, Ana, quando você fala que lobisomens é algo no astral, eu concordo com você. Eles me perseguem desde criança. Ah lá. Um dia eu conto essa história. Beijos pra você, todos assombrados, e obrigada por contar o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. E eu penso que será que esse não é um daqueles casos onde ela viu apenas uma mulher grávida com uma bata laranja, mas o que o rapaz ameaçador viu talvez fosse algo que fosse mais assustador para ele. Talvez tenha visto um homem muito forte, muito ameaçador, assim, sabe? E aí ele já ficou pianinho e entrou, entendeu? Não sei. Sabe aqueles casos onde a gente vê uma simples pessoa, né, que não tem nada demais, mas parece que a outra pessoa se assusta ao ver aquela simples pessoa? Então será que o que ela está vendo na verdade é outra coisa? Eu penso que às vezes acontecem uns casos desses, e esse pode ser um deles. Próximo relato. O que era aquilo na praia? Olá, Ana, me chamo fulana mesmo. Venho aqui te contar um relato que me aconteceu no dia 31 de agosto de 2020. Já era 5 horas da tarde e eu tava de boa em casa quando um amigo meu me chamou. Peraí, é uma moça que nos... É fulana, é isso. Quando um amigo meu me chamou pra ir com ele até a praia. E eu aceitei. Fazia tempo que eu não ia à praia e ainda mais à noite. Pois bem, a gente marcou de se encontrar no meio do caminho. Nos encontramos e foi a maior alegria. Fomos andando em direção à praia, que fica umas 2 esquinas de onde nós moramos. Decidimos ir andando pela pela beira do mar. E nesse horário ainda tinha algumas pessoas caminhando. Algumas sozinhas, outras não. Nós nos distraímos na conversa e andamos bastante. Cantando as músicas dos anos 90 e dançando igual uns doidos. Mas algo de estranho aconteceu.
No meio do caminho, eu estava conversando com meu amigo e comecei a reparar em um homem sentado na areia. Ele estava sozinho e eu tentei enxergar o rosto dele para saber se ele estava olhando para a gente e tal, mas eu não via o rosto. Parecia que só tinha pano, como uma máscara de pano. Foi estranho, mas como tinha algumas pessoas na praia usando máscara, né, aqui mesmo, eu pensei que ele deveria estar usando também e por isso não consegui ver o seu rosto. No caminho de volta, dessa vez foi o meu amigo que começou a reparar nele. E um detalhe, eu só tinha observado esse homem e achado estranho, mas eu não tinha comentado com o meu amigo. Meu amigo começou a dizer: Amiga, olha aquele homem ali. Ele é estranho. Parece que tá usando uma máscara. Eu não consigo ver o rosto dele. Amiga, ele tá olhando pra gente. Amiga, ele levantou. E eu falei: Amigo, para de ficar olhando pra ele e vamos correr. Nesse momento eu comecei a correr e eu achava que ele estava correndo comigo também, mas quando eu olhei para trás, eu vi o meu amigo caído no chão. Eu pensei que ele estava de brincadeira. Parei e continuei a chamar por ele. Amigo, levanta! Para de palhaçada! Mas ele não se mexeu. Eu fiquei com medo, pois eu não sabia o que tinha acontecido. Se aquele homem, sei lá, tinha feito alguma coisa para ele, ou roubado, empurrado ele no chão. Aí eu comecei a correr, mas só tinha neblina na frente e não tinha mais pessoas caminhando. Então eu pensei, meu Deus, me ajuda! Será que isso é um pesadelo? Mas parece ser real demais para ser só um pesadelo. Aí eu vi mais um homem sentado na areia, um pouco mais à frente, e eu senti medo. Eu não parei de correr. Eu me lembro agora do meu pavor. Eu só consegui escutar a minha respiração ofegante. Corri em direção ao calçadão, pois era mais iluminado e tinha apenas uma senhora passeando com o cachorro. E eu fiquei lá esperando meu amigo, com medo de voltar lá e preocupada com ele também. Depois de uns 5 minutos ele apareceu se limpando assim de areia e eu falava com ele e ele não respondia. Ele ficava olhando para o chão. Confesso que eu achei que um espírito ruim tinha entrado nele. Eu falava com ele de longe e ele não respondia. E depois de um tempo ele falou: Tu correu e me deixou lá sozinho. Agora eu sei que amiga que tu é. E eu falei: eu pensei que você estava correndo comigo. E quando eu olhei para trás eu vi você no chão. Eu não sabia o que tinha acontecido. Fiquei com medo de voltar lá e aquele homem fazer algum mal para mim. Ana, ele me falou depois que não fez aquilo de brincadeira. Ele só se lembra de que me falou que aquele homem estava se levantando e simplesmente caiu no chão. E que na cabeça dele, ele estava pensando: será que isso é um sonho? Ele disse que acha que durou uns 5 minutos e depois ele acordou e só viu um casal que estava caminhando e aquele homem havia sumido. Ele não foi roubado, ainda estava com o celular. Eu acho que aquilo era alguma entidade ou um espírito de alguém que morreu afogado, pois foi muito estranho que nós dois não conseguimos ver o rosto daquilo. E depois aquilo sumir. E acho que por meu amigo ser mais sensível, ele acabou desmaiando. Foi sinistro. Eu fiquei com medo e disse a ele que nunca mais eu saio com ele à noite, muito menos pra praia. E é isso, Ana. Me diz aí, qual é a tua opinião sobre o que aconteceu? Beijos, gata. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, estranho os dois terem essa percepção de que parece que o rosto dele era uma máscara, ou estava de máscara. Eles relatam no rosto. Eu entendo que seja tudo, que não dava pra ver o rosto dele, não só aqui. Eles pensaram que poderia ser só aqui, né? Mas pelo que eles falam, tava estranho. E ele meio que sumiu, os dois pensarem, gente, isso é um sonho? Será que isso, o clima todo deveria estar estranho ali naquele momento, né? O que será que aconteceu ali? Também não sei. Será que era uma entidade, um espírito que teve alguma influência sobre ele ali? Se ele é sensível, ele acabou apagando? O que será? Deixa a opinião de vocês também, sempre com respeito, por favor. E vamos para o próximo relato, que é a casa mal assombrada que eu moro.
Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. E eu sempre quis falar isso. Eu vou dividir os relatos em 4 partes. Os relatos? O relato em 4 partes. Bom, parte 1 é a introdução. Bom, quando eu era criança, por volta ali de 2016, 2017, construíram um bairro novo na minha cidade. E os meus pais resolveram comprar uma casa nesse bairro, pois a gente morava no fundo do quintal dos meus avós, e até aí tudo bem. Mas depois de um ano morando lá, o sobrenatural começou, mais ou menos em 2018, 2019. Eu tinha aproximadamente 8 anos e estava deitada vendo vídeos de terror no TikTok. Até que. Tinha TikTok já nesse ano? Até que eu olho para a porta e me deparo com uma mulher, de cabelos cacheados na altura dos ombros. Ela era completamente escura, mais do que a própria noite. Ela tinha 1 metro de altura. Tipo, era um gnomo. A mulher tinha 1 metro de altura, mas só eu vi. E eu comecei a chorar e falar o que eu vi para minha mãe. E minha mãe não acreditou em mim, mas ela me levou para o meu quarto e foi dormir comigo, pois eu dormia junto com os meus pais. Bom, o que eram aquelas meninas? Parte 2. Como contado na parte 1, aquele acontecimento da mulher que apareceu na porta do quarto dos meus pais, esse tinha sido o primeiro acontecimento, né? E poderia ter sido o último, mas não parou por aí. Teve uma vez que eu estava no meu quarto e eu resolvi olhar para a porta que dá acesso ao corredor e ao banheiro. E vi 2 meninas. E a primeira saltitava no corredor, mas os pés dela não tocavam o chão. E ela tinha cabelos cacheados e parecia ter uns 5 anos. Talvez a mesma, então 1 metro é o tamanho de uma criança, né? Parecia ter uns 5 anos. E usava um vestido de renda com uma fita vermelha. Parecia que era assim dos anos 50 o vestido. Já a segunda menina aparentava ser um pouco mais velha. Ela era mais alta do que a outra e tinha cabelos lisos na altura do ombro. E usava um vestido similar aos de noiva. Além disso, os pés dela também não tocavam o chão. E um detalhe, todas elas, ou as 2, né, eram pálidas e tinham olheiras profundas. E depois de eu ver essas aparições, eu cobri a minha cabeça e dormi morrendo de medo. Por causa disso, hoje eu durmo de porta fechada. Pois é. Parte 3 seria a morte? Já esse ocorrido aqui foi mais recente, foi em 2021. Eu tinha 10 anos. Nossa, você é novinha então. Eu tinha 10 anos. Tudo começou quando os meus pais queriam ir ao mercado, mas eu não queria. Então fiquei em casa enquanto eles iam ao mercado. Isso já era por volta das 6 da tarde e eu estava deitada assistindo TV, até que resolvi olhar para o corredor. Assim como nos relatos anteriores, o corredor ligava a sala à casa inteira. E vejo um ser, né? Vi um ser alto, de uns 3 metros de altura, ou seja, até o teto praticamente da casa, usando uma capa preta e uma foice. E as mãos dele eram pálidas e com garras enormes. Depois de eu ver isso, eu soltei um grito, é óbvio, e pisquei. E o bicho sumiu. Eu liguei para minha mãe, contei tudo para ela e ela me disse que já estava chegando. Depois disso, eu me tranquei no quarto até a minha mãe chegar. Parte 4, a origem da casa. O bairro onde eu moro, antigamente era uma fazenda de cana e de café, eu acho. E depois do dono morrer, os filhos resolveram vender a propriedade à prefeitura. E aí construíram o bairro onde eu moro atualmente. Bom, Ana, eu tentei resumir ao máximo e desculpe pelos erros. Adoro assistir você enquanto arrumo a casa. E foi isso. Um beijo pra você, Ana. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, tem alguma coisa aí. Então, essa aparição foi 2 vezes, né? Ela relatou cabelo cacheado até o ombro, mas era muito escuro, né? Provavelmente só deu pra ver a silhueta. E tinha 1 metro de altura. E depois essas 2 meninas, uma com o cabelo cacheado de aproximadamente uns 5 anos, talvez seja a mesma da silhueta, né? E
o outro ser aí que parece a personificação da morte, né? E aí, o que vocês acham? O que será que tem nessa casa? Será que são assombrações, assim, de lá ou meio que tem um portal ali que várias coisas aparecem? Bom, vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é: que ser era aquele? Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, tenho 20 anos, sou de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, mais conhecido como Cidade Paraíso. Mais conhecida, né, como Cidade Paraíso. Hoje o relato é da minha mãe, já falecida, mas vou contá-lo, pois é de extrema curiosidade. O ano era 1990 e alguma coisa... Ah, tá, não, era 1990 e alguma coisa. Eu não sonhava nem nascer ainda. Minha mãe, um dia, se preparando para sair, ir a um show, estava descendo as escadas no quintal de trás, porque a minha casa é assim, ó. É de 2 andares. Na parte de trás, desce para a casa da minha avó. E a casa de cima agora é minha. Era da minha mãezinha. Mas resumindo, a casa de cima, tanto na frente como atrás, dá para a casa de baixo de alguma forma. Nesse dia, minha mãe estava descendo as escadas quando o pessoal aqui de casa, né, a minha avó, meu avô, meu pai, ouviram o grito da minha mãe. Foram todos ver o que era. Ela, muito pálida e nervosa, disse: era um ser. Ele não tinha do tronco para baixo. Era um ser só da metade para cima. Estava se rastejando, com os olhos esbugalhados, a cabeça pelada como se tivesse sido queimada, a pelada tipo de queimada, a cabeça pelada como se tivesse sido queimada, com poucos fiapos de cabelo, e ele vinha se rastejando e babando muito. Ai, que horror, gente. Claro que duvidaram da minha mãe, acharam que ela estava vendo coisas, mas a minha avó, no fundo, acreditou. Até porque essas casas que moramos hoje em dia, tem vários relatos sobrenaturais envolvendo elas. Se quiser que eu mande mais, eu mando. Quem contou essa história para mim foi a minha avó, mãe da minha mãe, que hoje se encontra com 81 anos, a avó, né? Ana, queria que você pudesse mandar um beijo para minha avó, para minhas irmãs e um beijo para mim. Sou muito fã do canal e acompanho você desde 2019. Desde já agradeço, que Deus e os orixás abençoe sua família sempre. Muito obrigada, um beijo para sua avó, um beijo para você, um beijo para suas irmãs. E, gente, que ser horrível. Por que ela ia mentir, né, a respeito disso? E como assim ver coisas? Ela tinha um histórico de ver coisas? Foi algo pontual, provavelmente. Agora, que ser era aquele? Será que alguém teve uma morte trágica e estava se mostrando daquela forma ali? Por quê? Porque ali teria que ter uma investigação em cima disso, para saber por que aquilo estava aparecendo ali daquela forma ainda. Gente, que triste e que medo, hein? Já pensou? Que visão? Bom, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se tem uma história, envia pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!